Bom dia a todos, a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer de um modo especial ao ministro Osiris Silva pela honra do convite e parabenizá-lo pela importância da iniciativa que temos aqui para debater a inovação, a tecnologia e como podemos ampliar as fronteiras do conhecimento. Quero cumprimentar também o Jorge Musi, especialista em leis de incentivo fiscal, dizer que é muito bom ter pessoas que estão na ponta do processo de viabilização dos meios para que aqueles que têm a incumbência de fazer avançar a ciência e a tecnologia possam dispor desses meios. E o amigo Walter Feldman, que está me ajudando em um novo desafio de como inovar na política. Bem, o tema que me foi proposto, ele é bastante inovador. Como inovar na política. Acho que é a primeira vez que eu participo de um debate especificamente com esse tema, mas me sinto muito honrada por ter aqui essa incumbência, porque, de fato, pensar a política, sobretudo a partir de tudo que está acontecendo no mundo e, sobretudo, no Brasil, né, talvez o desafio da inovação aí esteja colocado com uma urgência tamanha que chega mesmo à emergência, à UTI. Então, vamos tentar aqui dar uma breve contribuição. Antes, eu queria fazer apenas uma breve referência. Eu sei que vocês vão tratar nas mesas específicas. Eu lamento, inclusive, não poder ficar na parte da tarde para poder fazer essa escuta sobre as exposições que serão feitas. Mas eu queria falar um pouco só sobre o papel, né, estratégico do conhecimento para a inovação. O conhecimento é fundamental e é a partir dele que se estabelece enfim, a inovação. E eu gostei muito quando o doutor Osiris falou da ideia da sabedoria, né? A informação, o conhecimento, sem a sabedoria, eles muitas vezes não são potencializados como deveriam. O que caracteriza uma sociedade sábia, uma pessoa sábia, é a capacidade que ela tem de uso da informação para transformá-la em conhecimento e, a partir do conhecimento, tomar decisões que leve a que aquele conhecimento e aquelas informações possam melhorar a vida das pessoas, dos grupos sociais e de um país. Isso tem a ver com sabedoria. Bem, o conhecimento e a tecnologia não têm uma neutralidade a priori. Eles também são produzidos no contexto de uma visão de um mundo, de um ponto de vista, de um lugar que se ocupa na sociedade. E é a partir desse lugar que nós produzimos a cultura, produzimos o conhecimento, produzimos a tecnologia e, sobretudo, fazemos o uso, né, dessas conquistas que são produzidas pelas pessoas e pelas sociedades. A nossa tecnologia, o nosso conhecimento é orientado por valores. E, obviamente, que esses valores é que nos fazem estar aqui. Qual é o valor que nos mobiliza para participar de um encontro como esse? É a ideia de que o mundo pode ser melhor, de que o Brasil pode ser melhor, de que o Brasil, que é gigante pela própria natureza, pode se tornar um gigante pelas decisões que tomarmos. E, obviamente, que no campo dessas decisões, com certeza está o investimento necessário em educação de qualidade, em tecnologia, em inovação, que transforme as nossas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Nós somos o país da biodiversidade. 22% das espécies vivas do mundo estão no nosso país. Nós temos 11% da água doce do planeta. Nós temos a maior diversidade cultural, que é uma riqueza fantástica. Nós ainda temos cerca de 280 povos que falam mais de 200 línguas. Isso é uma riqueza cultural fantástica. E tudo isso compõe as vantagens comparativas que temos,
que precisam, pelo conhecimento, pela tecnologia, pela inovação, serem transformadas em vantagens competitivas. E é por isso que estamos aqui. Mas, como eu disse, somos gigantes pela própria natureza e precisamos ser gigantes também pela natureza da gente, ou seja, pelas decisões que somos capazes de tomar. E não é possível, em pleno século XXI, em plena crise econômica, social, ambiental, política e de valores que o mundo está atravessando, a que chamo de uma crise civilizatória, não sermos capazes de perceber a emergência que estamos vivendo. Estamos vivendo uma situação de dupla emergência. A emergência do risco de que o planeta, de fato, pode estar já no vermelho em 50%, ameaçando a continuidade da vida na Terra, mas a emergência de novas possibilidades, a partir dos compromissos que tivermos com a saída dessa crise. Eu digo sempre que estamos numa crise civilizatória, uma crise civilizacional. E o que caracteriza essa crise é que ela se compõe de múltiplas crises. E não é fácil sair de crises civilizatórias. Nós sequer temos um acervo de experiência ao qual possamos recorrer para sair da crise. Porque se nós formos para as civilizações que colapsaram, os gregos, os egípcios, os romanos, as civilizações pré-colombianas, nós não encontramos o acervo necessário para nos inspirar porque eles colapsaram. Nós temos que recorrer à nossa intuição. Mas, diferentemente deles, que não sabiam, eu imagino, que estavam em crise civilizatória, nós sabemos. E como sabemos, temos a obrigação de fazer algo para preservar a sucessividade da vida. A Hannah Arendt diz que a única constância que temos é a morte. A morte é constante. É vida porque é sucessiva, diz ela. E existe uma ambiência que permite a sucessividade da vida. E a vida pode ser plena, a vida pode ser significativa. E é por isso que o nosso trabalhar, a nossa elaboração, o nosso labor, é que nos possibilita fazer com que, mesmo transformando a natureza, usando-a em nosso benefício, a gente preserve as condições que favorecem a continuidade da vida. A tecnologia é uma grande aliada dessa emergência dupla a que me referi, para atuar clinicamente, a partir do diagnóstico de que precisa uma intervenção para salvar o planeta, a civilização, e a partir da atitude clínica, igualmente, de que temos outras possibilidades para continuarmos criativos, produtivos e livres, socialmente justos, economicamente prósperos, culturalmente diversos, politicamente democráticos. Esse é o desafio que, para mim, ganha a ideia de inovação na política. A política não é inovadora a partir de um discurso novidadício, ou de uma forma, ou de uma linguagem, ou até mesmo de processos modernos. Para mim, a política é inovadora quando ela é capaz de dialogar com o espírito do seu tempo. Toda vez que, em política, somos capazes de fazer uma quebra de paradigmas, no sentido de mudar, interferir naquilo que está estabelecido, criando novas possibilidades, a política está sendo inovadora. O problema é que quando você tenta fazer uma intervenção diante do que está estagnado para estabelecer um novo processo virtuoso, não estagnado, você vai encontrar a resistência do organismo que está em estagnação. Eu tenho um tio xamã que conviveu com os índios durante boa parte da sua vida, foi morar com os índios do Alto Rio Madeira quando tinha 12 anos e ficou lá até os 37 anos. Foi com ele que aprendi muitas coisas. Eu sempre digo que era analfabeta até os 16 anos em saber letrado, mas era PhD em saber narrativo. O saber narrativo também é uma forma de conhecimento, também produz ciência, e foi com ele que aprendi muitas das coisas que eu sei, não no Vale do Silício, mas no Vale do Silêncio, onde não existia médico, não existia padre, não existia pastor, não existia delegado, não existia juiz,
não é? E não existia escola nem hospital. E a nossa relação com os vizinhos, não é? Era pelo menos a cada 30 dias, quando a minha mãe se dispunha a andarmos 1h30 a pé no meio da floresta para ir à casa mais próxima, que era a casa do meu avô. No Vale do Silêncio, aprendi muitas coisas, inclusive o uso medicinal da casca da seringueira, feita a partir de uma maceragem, para fazer a coagulação do sangue ou para cicatrizar as feridas, como foi relatado aqui pelo meu amigo Walter Feldman, e que o Dr. Osiris está desenvolvendo, não é? Um medicamento a partir das proteínas, que são mais de 30 encontradas no látex, para essas finalidades. Como os índios souberam disso, descobriram isso, dentro de um sistema que, como diz o psicanalista Mário Aletti, o homem foi capaz de aprender a usar a força dos ventos para navegar antes de descobrir as leis da dinâmica eólica. E os índios foram capazes de descobrir as propriedades medicinais dessa proteína antes do Dr. Osiris transformá-las a partir do conhecimento técnico-científico da nossa ciência ocidental branca. Milhares e milhares de anos produziu um conhecimento apropriado à tradição dessas comunidades. E é por isso que eu advogo aqui num seminário de pessoas que têm o papel de fazer avançar a ciência na nossa sociedade, que é preciso esse encontro entre tradição e modernidade, um diálogo que nos aproxime, que estabeleça ponto de contato. Os dois caminhos são importantes e igualmente necessários. Pensar a política como inovação é sermos capazes de dialogar com a necessidade da quebra de paradigma desse tempo. É pensar a função política como função dentro de um contexto. Existe a política que não tem função nenhuma. É apenas mera repetição, administração do sucesso, continuidade do mesmo para permanecer no poder. E existe a política que adquire uma função, que é aquela de preservar o que precisa ser preservado, mudar o que precisa ser mudado e enfrentar novos desafios. Para mim, a política é inovadora quando ela é capaz de dialogar de forma viva, produtiva e livre com o espírito do seu tempo, nos ideais identificatórios daquele tempo. Quais eram os ideais identificatórios da época em que o Dr. Osiris sonhou com a Embraer? Era de que o país poderia ter universidades, ter pesquisadores e ser capaz de, igualmente aos outros países que investiam em tecnologia, também ter um desempenho tecnológico para o campo da aviação. Esses eram os ideais identificatórios que foram transformados em projetos identificatórios. A pergunta que fazemos agora é: quais são os ideais identificatórios desse tempo? Quais são os projetos identificatórios para esses ideais? E como implementá-los? O organismo estagnado vai resistir. Houve uma resistência muito grande quando alguém imaginou que poderíamos sair da cultura do café para um país industrializado. Com certeza, os pioneiros dessa ideia pagaram um preço muito alto, porque aqueles que estavam na condição dos dirigentes econômicos e políticos da época, com certeza devem ter resistido muito. Devem ter desqualificado muito os sonhadores daquela época. Mas o Victor Hugo diz que nada é mais potente do que uma ideia cujo tempo chegou. E a ideia cujo tempo chega, eu digo, só precisa de uma coisa: dos homens e mulheres que se dispõem às ideias cujo tempo chegam. Porque quando não há essa disposição para quebrar paradigmas, não há inovação na política. E o que nós temos é sempre mais do mesmo. E isso não tem nada a ver com a ideia de que a gente faz tudo novo do novo novo. Não existe o novo do novo novo. Só se cria algo quando se é capaz de preservar alguma coisa. A biologia está aí para nos ensinar isso. Um organismo só se firma quando algo é preservado. Se nada é preservado, não tem como se estabelecer um organismo. O novo novo é uma ilusão dos que querem se iludir ou dos que estão querendo iludir alguém.
Porque até aquilo que nós mudamos, que nós transformamos, é igualmente integrado às coisas novas que produzimos. De sorte que eu consigo ver na ideia de uma política inovadora aquela que é capaz de traduzir no espírito da época os novos ideais identificatórios, os novos projetos identificatórios e ser capaz de, em compromisso com ele, mediar os diferentes interesses de grupos, de classes, para viabilizar esses projetos e ideais identificatórios. Ninguém consegue ser unanimidade. E eu insisto, para mim a política é velha quando alguém que tem muita popularidade, em vez de utilizar a popularidade que tem para fazer o que interessa, investe em mais popularidade. Isso é inteiramente conservador. Popularidade, prestígio, aceitação da opinião pública serve para alguma coisa, para fazer as coisas exigidas pelo tempo. E, às vezes, as coisas exigidas pelo tempo levam ao desgaste do capital político que você tem. E você, às vezes, perde capital político. Eu fico imaginando Juscelino Kubitschek, que todos nós o homenageamos hoje, quando inventou de tirar do Rio de Janeiro a capital do país. O desgaste que isso significou para eles. Agora, vocês conseguem imaginar a capital do país continuando no Rio de Janeiro, com todo o respeito pelos meus amigos cariocas, se ele não tivesse utilizado o seu capital político para fazer essa inovação na política, pela resistência do organismo que corretamente quer se preservar, até hoje estaríamos lá. Ainda bem que existem aqueles que se desidentificam com o organismo estagnado e começam a criar uma borda no seu entorno, como as proteínas fazem quando tem um corpo estranho no nosso organismo. Eu tenho uma amiga que tem um ovo de tenha na cabeça, no cérebro, e o médico dela disse, olha, você só não morreu ou ficou louca porque o seu organismo criou uma proteína que encapsulou esse corpo estranho no seu cérebro, e você está intacta. A sociedade parece que também tem a capacidade de ir criando a proteína que vai encapsulando as forças estagnadas. E quando eu vi essas manifestações que aconteceram agora recentemente no Brasil, eu me enchi de esperança. Essas manifestações não são o sintoma de uma febre indesejada. Não é uma infecção com uma febre indesejada que nós devemos fazer de tudo para que ela seja curada por ser indesejada. São as contrações das dores de parto para um novo Brasil. Dores de parto que estão acontecendo no mundo inteiro. Os jovens indignados da Europa, os movimentos da Primavera Árabe que estão tentando fazer a sua Revolução Francesa em pleno século XXI, conquistando a democracia. E o Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer essas mudanças. E esse movimento, para mim, é a prova de tudo isso. Eu digo que está surgindo um novo ativismo no mundo. É o que eu chamo de ativismo autoral. Não é mais o ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pelas ONGs ou pelos líderes carismáticos. É um ativismo das pessoas. Graças ao avanço da tecnologia, graças a essa ferramenta possibilitadora para o bem ou para o mal, que é a internet. Mas ela está possibilitando prospectar novas formas de realização da democracia. Está ajudando a transformar a ciência, a tecnologia, está transformando os negócios, a cultura, a espiritualidade. Por que não iria transformar a política? E transbordou do virtual para o presencial. E esse país não vai ser o que era antes, mesmo que alguns tentem sufocar essa onda que está aí. Águas não podem ficar represadas. Na Amazônia, quando os grandes rios tentam represar um ao outro, eles acabam se transformando em pororoca, que tem uma força muito maior, que é uma onda de água doce. Essas manifestações, para mim, serão uma grande pororoca da transformação do Brasil do século XXI. Para isso, em vez de represar, de criar mecanismos para aplacar as ruas, nós deveríamos era metabolizar o que essas forças estão a nos dizer. Não é o que vamos fazer com essa força política, é o que ela pode fazer com a gente.
E o que ela está fazendo com a gente é nos dando sustentabilidade política, para que possamos fazer não uma ruptura abrupta, porque as pessoas que estão aí estão respeitosamente, não é, dizendo que há um poder estabelecido, instituído, mas que querem mudanças. Não é uma ruptura abrupta. Também não é uma transição demorada. Não dá para dizer, vamos esperar mais 30 anos para que a saúde, a educação, a segurança, a mobilidade possa funcionar. Já passou o tempo. E as pessoas estão dizendo, no país do futebol, não somos mais a cultura do ópio, queremos o óbvio. Queremos o futebol? Queremos. Queremos os estádios? Queremos. Mas queremos também o óbvio. E o óbvio é saúde, educação de qualidade. Não é uma pauta de reivindicação que está sendo apresentada. É uma energia para mudar a nação. E uma energia para mudar a nação tem a ver com uma agenda. Uma agenda que coloca em perspectiva toda essa força que está aí. Essa força que está aí desse ativismo autoral, que não é dirigido como era anteriormente, que não tem uma interlocução facilmente para se identificar, nem é fixa essa interlocução, se organiza na forma de uma agenda. Uma agenda que coloque a reforma política, não a reforma política para mais poderes para os partidos, mas para quebrar o monopólio da política exercido pelos partidos. Uma agenda que se organiza na forma de um pacto federativo para discutir como é que prefeituras irão fazer o desafio da mobilidade, da saúde e da educação, porque a Constituição repassou competências, mas não repassou os meios. É a agenda de novas prioridades estratégicas para a infraestrutura, para a energia, para a tecnologia, para a inovação tecnológica, que nos fará aproveitar o bônus demográfico que ainda temos e que o Brasil possa, de fato, transformar as suas vantagens comparativas em vantagens competitivas. É uma agenda. E uma agenda tem que ser na forma de um acordo social. E um acordo social não dá para ser feito com o fantasma da reeleição. Por isso que eu sou contra a reeleição. Acho que foi um atraso na realidade do Brasil. Eu votei contra e continuo contra. Porque se tivéssemos um mandato de 5 anos, cada um faz o que é preciso fazer no seu mandato, em vez de fazer o que é preciso para se reeleger. Fazer contabilidade criativa, porque precisa de bons desempenhos nos períodos eleitorais. Isso é o atraso da política. Isso é a estagnação da política, no meu entendimento. A política é inovadora quando somos capazes de assumir compromisso com aquilo que é estratégico para o país. E aí não importa se quem vai governar é o PT, é o PMDB, é o PSDB. A agenda dada pela sociedade é essa. E independente de quem estará no governo, essa é a agenda que tem que ser implementada. Isso sim é um acordo, mas não um acordo que se anuncia para a sociedade. É o acordo que se constrói com ela. Inclusive aqueles que discordam do pensamento que está em vigência no poder. Isso só é possível com algum distanciamento da lógica do poder pelo poder, da política de curto prazo para alongar o prazo na política. Eu não sei se era isso que tinha a ver com a ideia de inovação na política, mas para mim, cada vez mais, esse mundo globalizado, esse mundo em rede, não é rede de internet, é rede de relação. A realidade de um mundo em rede é tão real quanto esse mundo globalizado que nós temos hoje. Esse mundo em rede exige uma nova forma de realização da política. E essa nova forma de realização da política tem a ver com políticas de longo prazo em nossos curtos prazos políticos, como se fosse uma corrida de 4x4. Quem segura o bastão tem que fazer o que é necessário, entregar para o outro que igualmente vai fazer o que é necessário, e não o que precisa para se reeleger. Não é algo que a gente possa imaginar na ideia de transição demorada ou de ruptura abrupta, mas de uma mutação possibilitadora, que seja capaz de, dentro dessa superfície que está com problemas, criarmos uma nova superfície, como se estivéssemos fazendo uma ponte de safena no sistema. E, para isso, tecnologia e inovação é fundamental nessa ponte de safena. E acho
que, infelizmente, parece que nós estamos perdendo, pelo menos por enquanto, essa chance. Porque não vai mais ser reforma política, é mini-reforma. Não, o plebiscito, quem faz as perguntas, não tem nada a ver com a sociedade. Nas perguntas, ninguém nem perguntou sobre a ideia das candidaturas independentes, para que a sociedade crie um canal de expressão para aqueles que não querem participar de partido. Acho que a inovação na política não é apenas uma nova roupagem, uma nova linguagem. Aliás, quando se tem uma nova linguagem, uma nova forma e um novo processo, é apenas o sintoma de que algo inovador está acontecendo. Só que todas as ideias novas, no início, como diz o Oscar Cesaroto, elas são ferrenhamente combatidas. Depois, não sendo possível debelá-las, faz-se uma aliança com elas para castrá-las. E eu espero que aquilo que foi negado no começo, como sendo um movimento desqualificado, depois uma tentativa de satanizá-lo, de demonizá-lo como sendo algo de direita, não venha a ser domesticado ou castrado, mas que possa fazer algo de bom com cada um de nós. Não é o que vamos fazer com essa força política, capitalizar, se aproveitar, o que quer que seja. É o que essa força política pode fazer com a gente, pode fazer com o Brasil. E, para mim, isso tem a força de uma agenda para mudar a nação. Uma agenda que seja um compromisso de todos nós, independente de quem será o partido que estará de plantão, e que tenha a responsabilidade de fazer o que é preciso e necessário para as necessidades estratégicas desse tempo e não para aquilo que é estratégico para se reeleger. Muito obrigada.